de hoje é a hipnose como ferramenta complementar na psicoterapia. Então, Isso. assim, partindo do pressuposto que muitas pessoas que estão nos assistindo agora, e vão nos assistir também, não sabem muito bem o que é hipnose, você pode dar uma introduzida, assim, para uma pessoa que Claro, não tem um conhecimento profundo? claro, perfeitamente. A hipnose, ela nada mais é do que um estado alterado de consciência, que a gente chama de transe. Você tem níveis de transes diferentes. Tem níveis mais leves, que é o que acontece, por exemplo, quando a gente está dirigindo e a gente desliga a mente, ou quando a gente está lendo um livro e perde um parágrafo e tem que voltar, né? Ou então quando a gente faz as coisas no modo operandi automático, em meditações. Esse nível de transe, ele é um estado natural da mente. E a hipnose, ela é uma ferramenta que utiliza desse estado alterado de consciência para trabalhar conteúdos de ordem emocional. Então, de maneira bem simples para explicar isso daí. Interessante. É, mas então existiriam estados hipnóticos que a gente entraria naturalmente, sem uma técnica Sim, específica. sem uma técnica específica, ela é um estado natural da mente. A gente entra em transe o tempo inteiro. A diferença é que na hipnose você faz isso de maneira guiada e com um propósito, com um objetivo. Então, um papel do hipnoterapeuta também é conduzir e ajudar o cliente, ou paciente, como queira chamar, a chegar nesse nível de transe para acessar aquelas questões de ordem emocional. Legal. E você pode contar para a gente um pouco da história da hipnose, assim, como as pessoas descobriram que era Claro. possível Então, induzir esse estado, como que foi? vamos lá. A hipnose, Pedro, a gente tem as primeiras referências, elas vêm do Egito Antigo, elas vêm da Mesopotâmia, do templo de Hipnos, que era o deus do sono, e eles já usavam hipnose para rituais, para processos de cura, ainda num lado meio de misticismo, de espiritualidade. A hipnose como ferramenta terapêutica, ela começou a ser usada com James Sdale. O Sdale, ele fazia amputações com analgesia hipnótica, porque na época não tinha sido inventada a anestesia ainda. Ele fazia essas amputações sem dor durante o período de guerra. Ele era médico e ele foi meio que evoluindo nesse processo e começou a trazer a questão da hipnose. Foi quase caçado, quase foi. Fizeram aí um complô para ele porque disseram que se, como é que é a fala? Que se Deus quisesse que o homem não sentisse dor, ele já tinha tirado a dor do homem. Mas passou uns anos, né? Aí Deus mudou de ideia e eles descobriram. Eles descobriram ali acho que foi o láudano, algum tipo de anestésico ali, e as pessoas morriam mais da anestesia do que da cirurgia. E ao Nossa, passar dos anos foi evoluindo. Eu acho que as duas principais escolas da hipnose, elas estão na França. Então nós tivemos duas linhas diferentes, a linha da escola de Nancy e da escola de Salpêtrière. E aí você tinha dois personagens e duas linhas diferentes. O Charcot, por exemplo, que foi mestre do Freud, ele dizia que a hipnose era um surto histérico, era uma ilusão, uma catarse da mente, e por isso ele não serviria como uma ferramenta terapêutica, né? Já na escola de Nancy, ele foi por uma outra linha, e que desenvolveu a hipnose, sim, enquanto ferramenta terapêutica, e daí que vieram muitos outros, né? Aí você tem os mais famosos, você tem o Dave Elman, com a famosa indução de Elman, o Milton Erickson, que também é muito famoso, né, no meio da hipnose. Aí você tem vários caras, vários personagens aí no meio dessa história. legal, legal. E você, qual que é a sua linha na hipnose? Assim, como que você utiliza a hipnose como um recurso complementar na psicoterapia? Legal. Você tem várias linhas dentro da hipnose, Pedro. Você tem a linha ericksoniana, por exemplo, que é uma linha que trabalha mais com metáforas, ela é uma linha mais maternal, mais acolhedora, mais tranquila. Você tem a linha da hipnose clássica, que ela é um pouco mais objetiva, mais direcionada para aquilo que precisa. Você tem outras ferramentas como o transe conversacional, você induz a pessoa a transe com padrões de linguagem hipnótico,
que é bem bacana. Você tem um repertório muito grande para atuar dentro da clínica. Qual é a que eu uso? Todas. Interessante. Por- Porque depende muito, Pedro, do que a gente chama da identidade hipnótica do sujeito. Então, algumas coisas em hipnose vão funcionar para o Pedro, mas não vão funcionar, por exemplo, para a Neide, que acabou de entrar aí na nossa live, ou para a Sabrina. Então, cada um vai ter uma forma e cabe ao hipnoterapeuta fazer uma anamnese muito detalhada, entender o que funciona para a pessoa, para poder fazer isso sob medida. Eu não acredito em fórmulas prontas na hipnose, de verdade. Uhum. Bom, falando em Neide, ela perguntou aqui, ó, se eu fizer uma sessão de hipnose, consigo me lembrar o que aconteceu? 100%, Neide. Existe muito mito em cima da hipnose. Isso é culpa de Hollywood também, né, Pedro? Aqueles filmes mirabolantes de dominação de mente. Então, na sessão de anamnese, eu já desconstruo esses mitos. Primeiro, hipnose não tem nada a ver com dominação de mente, é sobre seguir sugestões. E depois eu vou explicar um pouquinho da estrutura da hipnose, como é que funciona. Legal. Não fica preso na hipnose, porque você não vai para lugar nenhum, entendeu? Então você consegue Aham. entrar e sair tranquilamente. Você não vai fazer nada contra a sua vontade, não vai contar nenhum segredo, você está consciente e no controle durante todo o processo, e por isso que você se lembra de tudo. Hum, interessante. Quando eu vi a pergunta dela, eu pensei que ela estava perguntando se você se lembra dos traumas, né? Acho que ela estava perguntando o que você respondeu mesmo, né? Se você se lembra que aconteceu durante o processo de hipnose. Lembra o que aconteceu, lembra dos traumas. E como eu disse, cada pessoa ela tem uma identidade hipnótica diferente. Então, esse lembrar, ele também varia. Algumas Uhum. pessoas, quando elas entram em contato com a memória traumática, elas revivem tudo aquilo, a emoção, como se elas fossem uma criança de novo. Tem pessoas que se enxergam dissociadas, como se fossem uma terceira pessoa, vendo tudo aquilo que aconteceu. Tem gente que não vê, trabalha mais na sinestesia, no sentir no corpo. Então, cada pessoa vai ter um tipo de memória diferente, viu, Neide? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Qualquer coisa ela pode perguntar mais e esclarecer melhor, né? É isso Continuar aí. perguntando. Mas assim, me chamou a atenção o que você disse sobre identidade Hipnótica. hipnótica. Como que Isso. isso funciona, assim? Como que você identifica que uma pessoa tem uma identidade hipnótica X e a outra Y? Como é que funciona esse processo? Ah, isso é prática, Hum, basicamente prática. Porque você, como eu disse para você, não existe uma receita pronta, uma fórmula né, pronta para você poder usar para cada caso. Então, hum, se alguém vem para o meu consultório com um sintoma de depressão, porque depressão para mim é sintoma, e todo sintoma tem causa. A hipnose ela trabalha com causas. Agora, hum, a depressão de uma pessoa, ela é que nem um bolo, Pedro. Ela é composta por vários ingredientes. Foram vários traumas ao longo da vida dela, várias situações que foram reforçando a depressão. E no processo de dessensibilização, eu preciso conhecer o que é cada uma delas. Para algumas pessoas, a depressão pode ser um problema com culpa, ou com perda, ou com baixa autoestima, ou com abandono e rejeição. Para cada pessoa, a gente vai trabalhar uma questão. E isso a hum. gente vai descobrindo na anamnese. A anamnese, a primeira consulta que eu faço, ela tem no mínimo 2 horas de duração. A gente vai fundo para tentar entender. E dali uma semana só que eu vou marcar a primeira consulta, a primeira sessão de hipnoterapia, justamente para ter tempo de olhar tudo aquilo e estruturar um protocolo sob medida para a pessoa. E a primeira sessão ela é muito longa. Ela dura uma média aí de 3 a 4 horas, pelo menos. Às vezes pode durar até mais. Nossa, deve ser bem profundo mesmo. Mas É, assim, pode. a anamnese, você pode falar um pouco do que você investiga na anamnese, assim, Por para trás chegar de todos, nesse método, né, que você vai aplicar para essa pessoa específica? a gente traça um pouco do histórico do problema, para tentar para identificar qual é a teia neural que sustenta esse sintoma. Então, vamos supor que a gente tenha aqui o exemplo da depressão. Posso trazer um exemplo para ficar mais fácil? Claro, fica à vontade. Vamos lá. Então, uma pessoa chega no meu consultório e fala assim: Sabrina, eu tenho depressão. E a minha depressão começou quando eu me divorciei. E aí eu começo a investigar o que existe por trás da história do divórcio.
Vamos supor que a emoção por trás do sintoma é a rejeição. Com certeza não foi naquele momento em que a depressão eclodiu, ou melhor, que ela se deu por inteiro, ela só explodiu, ela foi a gota d'água para poder eclodir aquela depressão. Quando a gente Uhum. vai puxar na linha do tempo, o histórico de rejeição que esta pessoa tem, seja porque no colégio o crush dela não deu bola para ela, seja porque um dia a mãe demorou muito para buscá-la no colégio, ela achou que a mãe não gostava mais dela, seja porque um dia ela chorou à noite no berço e demoraram para ir acudi-la. Uma teia neural se construiu ali. É o que a gente chama de ECF, evento causador final seria o divórcio. O evento causador subsequente, que é o ECS, seriam esses acontecimentos que reforçaram a teia neural. E o ECI seria o evento causador inicial, que é, como a gente diz, o filme que deu origem à série. Hum. Então, tudo isso eu procuro tirar da pessoa do processo da anamnese. Qual é essa trilha neural que sustenta o sintoma? Então, se você chama de teia neural ou trilha neural, tem uma relação direta com o sistema nervoso. Absolutamente. Absolutamente. Porque, Pedro, neurociência e hipnose andam de mãos dadas. Pensa o seguinte, nós somos frutos das nossas experiências e como nós interpretamos essas experiências. Faz sentido o que eu Uhum. estou te dizendo? Então, se lá Claro. atrás, um dia que a minha mãe chegou mais tarde para me buscar na escola e eu encaro isso como uma situação de rejeição e de abandono, e isso me traumatiza, eu preciso trabalhar com isso. Faz sentido o que eu estou te dizendo? Super. Então. Ah. Mas aí o sistema nervoso em si, ele é trabalhado de que forma? Bom, na hipnose, a gente trabalha com um tripé, posso Hum, dizer dessa forma. A gente trabalha com a dessensibilização dos acontecimentos, a gente hum, trabalha com a ressignificação das emoções, como você interpretou aquele acontecimento, e a gente trabalha com a psicoeducação, que é você alavancar emoções, sentimentos, recursos internos que a pessoa precisa para lidar com esse tipo de situação se ela se repetir, quando ela estiver em estado de vigília fora da hipnose. E toda essa uhum, experiência, feita a nível muito profundo, em estado de transe, é como se você aprendesse novos caminhos no cérebro. Vem um pouco do conceito da neuroplasticidade. Então você tem uhum, maneiras diferentes de fazer uma mesma coisa. E o cérebro ele tem essa capacidade de se reinventar o tempo inteiro. A diferença é que ela sempre fazia a coisa do mesmo jeito, no modo automático, porque o cérebro faz isso. A gente faz tudo no automático para economizar energia. uhum, uhum. Entendeu? Entendi. É, pelo que você está falando, assim, desse tripé, não sei se você conhece Experiência Somática, do Peter Levine, Eu já ouvi falar, mas eu nunca estudei. que é muito parecido com o que você está falando, mas eu não, também não tenho um conhecimento tão profundo, eu estudei algumas coisas, né? Mas é muito Sim. parecido. Aí queria saber se você utilizava experiência somática, mas tem um sistema, assim, né? Um método bem Uhum. parecido, assim, com o que você Puxa, está que explicando. interessante, Pedro. Vou me informar melhor. É bem legal, bem legal. A louca dos Mas, cursos, querendo mais um aqui para lista. Ai, ai. e assim, bom, o que que você pode falar, assim, nessa questão aí da hipnose, da questão do preconceito que gira em torno da hipnose, assim, o que você pode falar para desmistificar esse preconceito, para dar uma Boa. clareada, né? Muitas pessoas pensam que hipnose é sobre dominação de mente. Porque quando eles vão num show de hipnose de entretenimento, essa é a percepção que eles têm. Então, eu vou fazer a pessoa esquecer o nome, eu vou fazer a pessoa comer uma cebola pensando que é uma maçã. Enfim, existe. Quem pega lá os vídeos do Pyong Lee, por exemplo, vai ver Hum, muita coisa de hipnose de entretenimento. Então, eles supõem que é a mesma coisa na clínica. Existe um outro mito de você perder o controle. Você viu a pergunta da Neide? Eu vou me lembrar de tudo. As pessoas pensam que eu vou dar um durma, ela vai ficar lá inconsciente. Aí eu vou fazer tipo uma cirurgia psicológica, hipnótica na cabeça dela. E quando ela acordar da hipnose, vai estar tudo lindo. Não é assim que as coisas funcionam.
O processo de hipnose, Pedro, ele é construído a quatro mãos. O paciente, ele tem um papel ativo ali. Porque qual que é o papel do hipnoterapeuta? Ele é que nem o Waze. Se eu pudesse usar uma metáfora para descrever. O paciente chega para mim e fala assim, Sabrina, quero ir de Campinas para São Paulo. Eu vou dando sugestões do melhor trajeto. Se ele seguiu a Hum, sugestão, ele chega no destino tranquilamente. Se ele não segue a sugestão, a gente fica recalculando e não chega em lugar nenhum. Então, hum. demanda da pessoa essa atitude mental correta, essa predisposição a assumir o controle da vida e fazer essa mudança. Porque se ela vem num papel passivo, querendo que a gente faça todo o processo sozinho, não funciona. Por isso, nem todos os casos são elegíveis a serem tratados com hipnose. Ah, mas assim, então além da sessão em si, também tem exercícios e práticas que a pessoa tem que Tem. fazer no dia a dia. Olha só, Ah, na ah, primeira sessão de terapia, eu já trabalho com o que a gente chama de gatilho de auto-hipnose. O que é isso? Você põe uma espécie de uma âncora sinestésica na pessoa, com uma sugestão, para que ela entre num estado de transe automático e ali ela possa fazer auto-hipnose sozinha, sem depender de ninguém para fazer aquilo. E a prática da auto-hipnose, com todas as sugestões que eu trabalho na primeira sessão, ela tem que ouvir todos os dias. Todos os dias ela tem que ouvir esse áudio. Então, ela entra em auto-hipnose, é assim, eu gravo um áudio para ela com todas as sugestões que são trabalhadas durante a primeira sessão. O áudio, no comecinho, ele tem 10 segundos de silêncio. Então, a pessoa põe o fone de ouvido, dá o play no áudio, aciona o gatilho de auto-hipnose e fica lá em estado de transe. Aí ela escuta tudo e depois emerge. A auto-hipnose é uma ferramenta incrível. Eu sou adepta dela e faço quase todo dia. boa, boa. É, quem trabalha com uma técnica terapêutica tem que experimentar ela consigo mesmo, Sim, né? sim. Eu antes de começar a trabalhar com a hipnoterapia, eu passei pelo processo, porque eu também tinha um pé atrás, né? Agora, os psicólogos, vamos falar dos psicólogos, já que nós estamos aqui entre psis, né? E outros psicólogos vão assistir isso. Existe um Uhum. ranço da psicologia com a hipnose. Existe, gente. Embora a gente já tenha aí na linha cognitivo-comportamental, já trabalham com hipnose comportamental, já tem algumas pessoas que fazem trabalho nesse sentido, tem artigos. Mas existe essa questão do Freud, né? O Freud ele abandonou a hipnose, ele dizia que a hipnose, abre aspas, é a terapia dos pobres, fecha aspas. Dos pobres. Dos pobres, que era uma coisa ineficaz, que não funcionava, quem era adepto de misticismo e papapá. Então, ele trabalhou com a hipnose por um tempo. Quando ele viu que a hipnose não funcionava, ele parou com aquilo. Agora, na boa, Pedro, se eu fosse o Freud, naquela época, eu também tinha parado de trabalhar com hipnose. Ah, por Porque o que quê? se sabia de hipnose naquela época era muito pouco. A pessoa, para fazer uma indução, ela pegava um pêndulo e ficava balançando para, por monotonia e repetição, ultrapassar o fator crítico da pessoa para ela conseguir entrar num estado de transe. Você tem ideia como isso é difícil? É, não tenho ideia, mas se você tá falando, eu acredito. E aí se sabia muito pouco, e como ele já estava pela escola do Charcot, entendendo que a hipnose ela era apenas um surto, não era uma ferramenta terapêutica, ele se dedicou à psicanálise, que ele estava fundando ali, a escola dele, a filosofia dele. Agora, o mais paradoxal dessa história toda e curioso é que foi a teoria do Freud que embasou muito dos estudos e da evolução da hipnose enquanto ciência, ou quase ciência. Quais teorias que são embasadas na psicanálise? Bom, por exemplo, a questão do trauma. A Hum, questão do trauma, a regressão, que a gente chama do regress to cause, a regressão à causa, que é uma das principais ferramentas, ela fala desses traumas da infância que o Freud trouxe. Né? Então, hum, esse é só um dos exemplos aí. Mas tem muitas outras ciências, teorias e filosofias que sustentam a hipnose. Eu acho que a hipnose ela é um work in progress, é um trabalho que está em andamento. sim. Existe muita pesquisa, né? Eu comecei agora tô tentando escrever aí um artigo
Fiz um levantamento dos pacientes que eu atendi nos últimos 2 anos e estou fazendo aqui alguns estudos, alguns levantamentos para escrever um artigo científico sobre isso. Tentar trazer um pouco de seriedade para a hipnose. E eu fiquei boquiaberta de ver a quantidade de artigos que existe na área médica sobre hipnose. Hum, PubMed, né? Tem lá Cielo. Gente, entra no Google acadêmico e coloca lá hipnose. Não é só para questão de saúde emocional, questão de analgesia hipnótica, controle de hipertensão, amenizar sintoma de quimioterapia, regeneração da pele. Um hospital de Queimados tem um estudo lá que eu li, que a pele, com sugestão hipnótica, você meio que estimulava isso, as pessoas iam mais rápido. Tem um estudo maravilhoso que fala de placebo e hipnose. nossa, legal. Tem muita coisa interessante. Então, eu acho que o preconceito ele existe, mas se você tem curiosidade de saber sobre o assunto, coloque em xeque esse preconceito. Vai atrás que você vai se surpreender a quantidade de informações de confiança e de qualidade que você vai encontrar. Uhum. Desculpa, eu me empolgo. Fica à vontade, a sua empolgação é contagiante. Pode trazer aí sua energia com todo o seu vigor. Legal, Pedro. Bom, eu fiquei interessado em, se você puder falar um pouco mais a respeito dessa questão dos estudos científicos. O que mais que você encontrou? O que mais que você pode compartilhar assim, de estudos, os resultados dos estudos? Olha, eu vi muitos estudos para doenças que são fisiológicas, mas elas têm fundo emocional. Porque assim, Pedro, tudo aquilo que tem fundo emocional, a hipnose trata e trata de maneira muito eficaz. Então vamos pensar, uma gastrite. Gastrite ela tem fundo emocional. Fibromialgia, enxaqueca, dores crônicas em geral, síndrome do intestino irritável, alergias, dermatites atópicas, que é aquelas lesões que você tem na pele, psoríases. Todas essas doenças, elas são do corpo, elas são. Mas quando você tem uma carga emocional, você pode perguntar para qualquer pessoa que passa por essas doenças, isso piora significativamente. Então, os estudos da hipnose vêm como uma ferramenta complementar para auxiliar nisso. Tanto é que agora ela, inclusive, é parte das PICs, né? As práticas integrativas complementares do SUS. Ah, Hipnose ela está lá. entrou? Ela entrou Na no... última. Entrou. Legal, não sabia. Pois Sabia é. que a bioenergética entrou, né? Mas a hipnose eu não sabia. Também Então no SUS já é praticada a hipnose. já é praticada a hipnose. Esses são alguns Mas, dos casos que eu vi. sei. Mas você sabe me dizer se no SUS é praticado de maneira direcionada para a questão física ou emocional? Mais física, né? Aqui no Brasil, é que eu tô sem a minha cola, não estava preparada para essa pergunta, mas no curso eu trago os dados direitinho. Aham. O Hospital do Câncer de São Paulo, ele usa para amenizar sintomas de quimioterapia. Tem o Hospital do Servidor Público também, lá em São Paulo, que eles trabalham para doenças gastrointestinais. Parto sem dor, analgesia hipnótica para parto sem dor, hipnobirth, existe esse trabalho também, tem muitas doulas se especializando nesse assunto. E até Interessante. outras coisas mais simples. Aqui em Ribeirão Preto, você tem um centro de diagnóstico, que é o CEDIRP. Já viu aquelas máquinas de fazer ressonância magnética? Sei, Que você tem já que... vi. Já fez alguma que você entra lá no tubo assim, ó? Já, Já fez? já, já. Algumas pessoas ficam claustrofóbicas, têm ataques de pânico, e lá no CEDIRP eles fazem uma indução de relaxamento com hipnose para a pessoa ficar em estado de transe ali durante todo o exame. Então, Poxa, que assim, legal. dá para você aplicar com muita coisa. Na educação, por exemplo, pega o tanto de pessoas que hoje você tem transtorno de déficit de atenção, ansiedade. O educador, ele pode aprender essas técnicas e aplicar isso com os alunos. Ah, então funciona para déficit de atenção também. Assim, Também.
você sabe me dizer se chega a substituir aí o uso de medicamento, como Ritalina, essas coisas assim? Ah, não, Pedro. Ela é uma ferramenta complementar e ela vem para o tratamento como coadjuvante para auxiliar. Isso eu falo sempre no consultório: hipnose não cura ninguém. Se você foi no hipnoterapeuta e ele prometeu para você cura do seu problema, corra para as montanhas, tá? Porque é uma ferramenta complementar. Dizer que o uso contínuo de todas essas técnicas pode levar a uma cura a ponto da pessoa deixar a medicação alopática, acontece. Eu tive vários casos no consultório de pessoas que vieram com transtornos de depressão, de ansiedade crônicos, que faziam acompanhamento com alopatia, com psiquiatra, e depois acabaram abandonando a medicação com a orientação do psiquiatra, obviamente, e não precisavam mais tomar remédio. Ah, então é possível, em alguns É casos. possível, sim, é possível. Mas dizer assim, olha, faz hipnose que você vai ter que parar, vai conseguir parar de tomar remédio. Entendi. Isso não. Mas pode ser que consiga, né? Você pode falar assim, é Sim, possível, com é orientação possível, médica, claro. acompanhamento, que você com a Sim, com hipnose certeza. deixe de usar medicamento. Exato. Legal. Porque vamos pensar comigo, Pedro, trazendo de novo um pouco da neurociência, né? O que é a ansiedade? A ansiedade é Ah, aquele mecanismo primitivo que a gente tem ali, que dispara aquela reação de luta, fuga e congelamento, excreta 1 milhão de hormônios, cortisol, adrenalina, que coloca você num estado de super performance. Agora, uhum. você precisa estar em ameaça para sentir ansiedade? Às vezes tem pessoas que têm ansiedade do nada. E é o seu corpo, é o seu cérebro, o seu organismo que produz essas substâncias químicas. Da mesma forma, quando você está assim, num momento muito feliz, está tranquilão, está de boa, outros hormônios, neurotransmissores são ativados, como a serotonina, a endorfina, todas as inas, né, do bem aí, elas são ativadas. Então, você pode sim trabalhar a questão de produzir essas substâncias no cérebro, mediante o estado hipnótico. Poxa, Faz interessante, sentido? hein? Super, super me interessa, assim, conhecer mais também. É, bom, como toda ferramenta, né, eu pressuponho que ela também tenha seus limites, assim, até onde ela chega, né? E dali para lá não tem mais como ela atuar. Você pode falar um pouco sobre isso? Quais são os limites da hipnose? Posso sim. O limite é o paciente, Hum, né? Tem paciente que se entrega no processo de uma tal forma que você pode fazer tudo. Você imagina uma hum, analgesia hipnótica, a euroanestésia, que foi um congresso de anestesia em 2018, trouxe um estudo de mastectomias que foram feitos com analgesia hipnótica. nossa. É sério, pode procurar depois. Mas então isso depende estritamente da entrega ou do estado de Isso. consciência, de abertura do De paciente. abertura, exato. Se o paciente tem a atitude mental correta para fazer isso acontecer, para se entregar no processo, ele pode desenvolver a mente dele demais da conta. É um poder X-Men, basicamente. Mas essa questão, assim, a pessoa também pode desenvolver essa capacidade de abertura? Ou é tipo assim, a pessoa não consegue se abrir, não Pode, consegue se pode. abrir, ponto? Ou é um processo que ela vai se abrindo? É um processo que ela vai se abrindo, embora algumas pessoas elas chegam, Pedro, no consultório, com um nível de sofrimento tão grande, com um nível de dor tão grande, que elas falam assim: eu faço o que for necessário para resolver esse problema, eu não aguento mais. E aí elas se entregam, elas se jogam de cabeça, elas vieram para resolver. Esses são os melhores resultados de todos. Uhum. E Mas tem é alguma... muito bacana isso. Pô, super legal. Tem alguma técnica, assim, específica para você desenvolver essa habilidade de abertura na pessoa? Ou não, assim, essa é uma coisa muito da pessoa mesmo, assim. Como é que funciona?
Um bom hipnoterapeuta, Pedro, ele vai conseguir estabelecer uma relação de confiança com essa pessoa. Hum, Ele vai conseguir gerar uma conexão a tal ponto em que a pessoa se sinta segura e conectada com ele para esse trabalho ser feito a quatro mãos. Eu acho que metade do processo de entrega que a gente está mencionando aqui, ele vem dessa empatia, dessa relação de confiança com o terapeuta. Então, se você vai no hipnoterapeuta, faz uma primeira consulta, uma avaliação e você não curte muito, é que nem escolher psicólogo. Você vai na primeira sessão, você vê que o negócio não rola, não adianta insistir. É jogar dinheiro fora. aham. Faz sentido, Mas Pedro? super, super. Mas então, faz parte da técnica ou do Faz, método a criação de faz. vínculo. É o E que a gente vocês chama de estudam rapport, como né? criar vínculo, assim, tipo, tem alguma coisa nesse Sim, sentido, assim, quais são os rapport e como que você sim. faz para... Ah, Eu vou te contar, na minha humilde opinião, qual é o melhor rapport que existe. hum, É a genuína intenção de ajudar a pessoa. Porque hum, esse neurônio espelho, ele não mente. A pessoa se conecta. Quando você vai num lugar e você vê o terapeuta na genuína intenção de ajudar, de fazer uma diferença na vida daquela pessoa, é o melhor rapport que existe. uhum. Mas Então não tem importa, técnicas também. Tem técnicas também, mas no meu entendimento, técnicas nesse sentido são muito mecânicas. Eu acho que a conexão ela tem que sei, acontecer ali. é interessante. É. Então, de alguma forma, o terapeuta tem que estar trabalhado no sentido de desenvolver um espaço interno de recebimento da pessoa, de acolhimento. Absolutamente. Sim, Não é uma sim. técnica mecânica que você vai lá, vai Não. trocar peças e a pessoa vai sair boa. Fazer alinhamento e balanceamento da cachola, né? Né? Vai dar trocar uns parafusos, nada Oi, disso, né? o Dan tá perguntando se eu sou psicóloga. Sou também, Dan. Eu fiz psicologia na Unimap, me formei em 2002. Uhum. O Danilo é E um a amigo estrutura. querido. Ele é? É. Hum, A estrutura, o arcabouço básico de um processo de hipnose, uma sessão de hipnose, ela tem quatro etapas. hum, Então, você primeiro faz uma indução. O que é a indução? É uma técnica, que tem várias técnicas, que você vai ajudar a pessoa a chegar nesse estado alterado de consciência, esse transe. hum, Depois você vai com aprofundamento. São técnicas para você aprofundar mais o nível de transe, para você chegar até um nível em que seja bom para ela mexer com aquilo que ela gostaria de mexer. uhum, Aí, durante esse período em que ela já ultrapassou o fator crítico, em que ela está lá em estado de transe, você vai trabalhar com as sugestões. E dependendo do problema dela, você vai usar protocolos específicos de hipnose. Você pode usar a regressão, você pode usar a terapia de parte, você pode usar metapadrão. Técnicas de hipnose tem várias, mas aí você vai avaliar o que cabe melhor, certo? E depois que você fez esse trabalho das sugestões, aí você faz o processo de imersão, que é quando você tira a pessoa da hipnose. Então, são quatro etapas, bem tranquilas de serem executadas, mas nem por isso menos profundas, né, em termos de uhum. experiência para a pessoa. E aí, para cada tipo de personalidade ou de sintoma ou psicopatologia, tem técnicas diferentes que você usa dentro desses quatro processos. Sim, sim. Entendi. E para uma mesma pessoa pode variar, assim, por exemplo, numa sessão você usa dada técnica, na outra sessão você usa outra técnica, Sim. ou é sempre a mesma técnica para Não, a não, mesma não. A pessoa? gente varia. A gente varia o cardápio. Ah, entendi. E como que é assim o processo? Assim, quanto tempo dura, né, um processo de cura através de terapia, né? Através da hipnose? Varia de pessoa para pessoa ou tem alguma coisa assim meio que um padrão? Olha, uma das principais ferramentas que a gente usa num protocolo de hipnose é a regressão à causa. Ah, Isso é o que a gente chama da regressão através da emoção. Então, por trás do sintoma existe uma emoção. Então, a gente
nas sugestões, quando a pessoa está em nível de transe, a gente eleva essa sugestão a uma milésima potência, a ponto que ela fique muito alta, ela sinta no corpo aquilo tudo. E essa emoção meio que vai servir de GPS para a gente achar a teia neural das memórias que sustentam aquele sintoma, né? E aí, a cada acontecimento, você vai trabalhando com aquele tripé que eu falei no início da nossa conversa, com a dessensibilização, a ressignificação e a psicoeducação. E depois que você, entre aspas, limpou, né, desconstruiu essa teia neural inteirinha, aí você trabalha com os recursos internos para upgrades, para que quando ela saia da hipnose, ela emerja da hipnose, ela tenha isso muito ali disponível, muito raso, muito latente para ela poder usar. Então, veja se eu entendi. É como se você construísse novos caminhos neurais que a pessoa vai ter acesso e abertura para acessar no cotidiano. Perfeito, Ela Pedro. consegue Isso mesmo. ir por esse caminho sempre que ela Perfeito. quiser, porque antes estava bloqueado esse caminho novo, assim, Isso, vamos saudável, pensar o digamos assim. seguinte. O caminho que ela faz hoje, se eu fosse comparar, fazer uma metáfora de novo, eu sou a rainha das metáforas, né? É como Hum, você dirigir na Autobahn. A Autobahn tem é. 3 pistas, aquele, né, asfalto parece um tapete, tem um grau a cada esquina, se anda em alta velocidade, o negócio flui. É um negócio digital, não é analógico. Quando a gente vai trabalhar um novo caminho, imagina que tem uma floresta, a gente derruba as árvores, passa uma Hum, máquina, joga um cascalho ali no chão para a pessoa começar a transitar por aquele caminho. É fácil? Não. É desconfortável? É. Mas quanto mais ela utiliza aquele caminho, mais infraestrutura essa estrada vai ganhando e aquela vai crescendo mato e ficando inutilizada. Por isso que não é um processo mágico, ele é um trabalho de construção. hum. E ele pode ser potencializado com outras técnicas Auto-hipnose. psicológicas, A a auto-hipnose, por auto-hipnose. exemplo, nossa, sensacional. Pensa num recurso interno, como por exemplo, para combater a depressão, ela precisa de segurança ou autoconfiança. Ah, Cada vez que ela escuta o áudio da auto-hipnose nesse estado de transe, é como se ela fosse tendo um upgrade na versão do programa, né? Então, o autoconfiante 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, ele vai acelerando esse processo. aham. Entendi. E aí, como você disse, a auto-hipnose é você põe uma âncora sinestésica na pessoa e Isso. depois ela escuta um áudio que você, como terapeuta, gravou para ela especificamente. Isso. E depois eu vou ensinando a fazer os seus próprios, a gente chama de compoundings, né? Que vem de composição, a fazer os seus próprios compoundings com sugestões. Por exemplo, eu tenho um repositório de compoundings pessoal. Então, quando eu sei que eu vou dar um treinamento, por exemplo, eu escuto um compounding de sugestão para trabalhar a minha articulação, a minha comunicação, a minha clareza, para que esses recursos internos estejam ali de bate-pronto quando eu precisar. Se eu sei que eu vou ter um dia muito difícil, eu tô meio sem paciência, eu vou trabalhar equilíbrio, tranquilidade, força de vontade. E esses áudios, eles ajudam muito a gente a ter uma boa performance. E o que fala nesses áudios, Sabrina? São palavras, memórias da pessoa? O que é? São sugestões afirmativas no tempo presente e usando o vocabulário, a semântica da pessoa. Quando eu vou fazer um áudio de auto-hipnose para um adolescente, por exemplo, eu falo mano, velho, né? Uso termos ali do jargão do adolescente. Agora, se é um áudio para a Sabrina, eu vou usar a semântica do vocabulário da Sabrina com sugestões que conectem com ela. Pessoas que são muito religiosas, muito espiritualizadas, eu vou usar essas metáforas, esses símbolos, para que esse áudio fique potencializado. Ele é sob medida. Por isso que os áudios que você escuta de sugestão e auto-hipnose no YouTube, eles não são tão eficazes, porque eles são genéricos. Aqui a Hum, fórmula é sob medida, entendi, entendeu? entendi. Mas assim, essas sugestões, assim, eu gostaria que se eu pudesse falar um pouco do que você fala nessas sugestões, assim, agora se sinta relaxado e sim, lembre daquele Tá. momento que você, como que funciona isso? Vamos lá.
Primeiro eu começo com um áudio de aprofundamento do transe. Isso é feito através de uma contagem regressiva de 5 a 1, né? Então, 5, relaxando a mente, relaxando o corpo. 4, indo cada vez mais fundo. 3, quanto mais fundo você vai, melhor você se sente. 2, quanto melhor você se sente, mais fundo você vai, até chegar no 1. E aí eu começo. Perceba agora como a sua mente se abre para as sugestões que são dadas aqui. E aí eu começo com essas sugestões. Não pode ser uma sugestão no futuro, porque a mente não entende. Ah, eu vou me sentir cada dia melhor. Não, eu me sinto cada dia melhor. Usar muito gerúndio, que a gente chama de double binding, que é você combinar sugestões, do tipo assim, quanto mais confiante eu me sinto, mais tranquilidade toma conta da minha mente. E quanto mais tranquilidade toma conta da minha mente, mais tranquila eu me sinto. E aí você vai trabalhando com essas sugestões com emoção, porque aquilo entra no coração, entendeu? É muito Aham, legal. super. Tem uma questão de tom de voz, né? Não é só uma coisa Tem, assim, não é só a informação, a palavra em si, mas o tom que induz uma sim, sensação específica, né? é isso aí. Poxa, muito interessante. Tô É, eu sou muito. suspeita. Mas muito interessado aí para fazer o curso com você assim que possível, né? Porque você Pois tava para dar. é, ia rolar, né, Pedro? Isso aí, E, essa pandemia atrapalhou toda a nossa vida. poxa, mas trouxe coisas boas também, né? E muitos aprendizados. Sim. Mas em breve, acho que em breve a gente pode ir tomando aí os devidos cuidados, né? O Claro. curso, geralmente, Pedro, ele tem 2 dias de duração. Ele é um curso que é tipo 70% de prática e 30% de embasamento teórico, porque conteúdo você tem bastante por aí. Você tem livros, você tem artigos, a teoria. Não adianta você fazer um curso teórico, vai chegar lá na hora de executar a prática no consultório e você não vai estar seguro. Então a gente trabalha com todo o embasamento, o construto teórico, as técnicas, as teorias por detrás das técnicas e prática, e prática, e prática. As pessoas saem do curso dominando a técnica para minimamente conseguir executar aquilo, Uhum. E entendeu? esse curso de 2 dias, você aprende tudo? Ou assim, o que que você aprende? Ah, não dá para aprender tudo, né, coração? Não sei, né? Mas o que que Vamos você dizer aprende? assim, você aprende, por exemplo, a fazer diferentes tipos de indução, a identificar os sinais fisiológicos de nível de transe, qual é o nível de transe mais adequado para cada questão, as principais psicopatologias como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, como é que você trabalha isso, como é que você instala um gatilho de auto-hipnose, como é que você cria um compounding de sugestão, como é que você faz analgesia hipnótica numa pessoa para trabalhar controle de dor? O que mais? Técnicas para crianças que são mais leves, mais sutis. Criança é uma beleza, porque criança não tem fator crítico, né? Ela vive em hipnose. Hum. Por isso que ela é feliz, né? E isso, aí a gente trabalha com as leis da mente de maneira que você tenha ingredientes para criar também os seus próprios protocolos, agregando, por exemplo, você trabalha com psicoterapia corporal. Dá para você agregar técnicas de hipnose no seu processo. Você não precisa seguir Uhum. protocolos enrijecidos, entendeu? Eu acho que isso é bacana, dar esses ingredientes para a sua criação. Sim, muito interessante, né? Agrega aí E, para de- qualquer área que você esteja atuando, né? e depois do curso, eu faço um acompanhamento com as pessoas, né? Quem quiser, a gente faz 1 ou 2 sessões de mentoria, aí a gente cria grupo para trocar ideia. É muito legal. Muito legal. Vamos ver aí, assim que possível, a gente marca. É isso aí. Bom, a gente já está chegando mais para o Como é que a gente está final. de tempo? Eu ia te perguntar, que eu tô sem A noção gente aqui do. tem 10 minutos. Tá bom, tá bom. Então, se você quiser falar umas palavras finais aí, explicando um pouco melhor, fazendo uma síntese, não sei, falar também um pouco se você está atendendo online, se não está, se está atendendo presencial, passar seu contato. Claro, com certeza. Primeiro, eu gostaria de dizer que
a hipnose como ferramenta complementar em qualquer processo terapêutico, psicoterapêutico, ela acelera muito os resultados para o cliente. E quem tem dor, pessoal, tem pressa. As pessoas querem resolver aquilo. Então, se você puder agregar outras ferramentas que catalisem esse processo, que facilitem esse aprendizado, isso é muito legal. Por isso que eu uso muito dessa prática no consultório. A maior parte das queixas que a gente recebe, depressão, ansiedade, pânico, mesmo questões de ordem psicossomática, dá para você trabalhar no consultório. Eu não recomendaria só casos mais severos, como esquizofrenia ou coisas do tipo, não é recomendável você fazer um trabalho com a hipnose. Hum, Se dê o benefício da dúvida, leia um pouco a respeito, procure saber mais e entenda que isso pode ajudar muito os pacientes e fazer essa diferença, tá? Eu tenho atendido pontualmente de maneira presencial, não mais na mesma frequência que eu atendia antes. Então, eu coloco pessoas separado, né, nesse intervalo. Tomei todos os cuidados, comprei lençóis cirúrgicos que eu esterilizo e troco a cada paciente. Tirei tudo do chão para poder higienizar tapete, aquelas coisas, né, para poder higienizar, fazer um asseio adequado ali. Comprei uma luz UVB ali, geminicida, que ajuda a matar germes e vírus, etc. Todo mundo de máscara para fazer atendimento, tanto o paciente quanto eu fico de máscara o tempo todo, então esses cuidados. O atendimento online com a hipnoterapia, você não consegue fazer completo. Então, eu não faço uma regressão à causa online. Já fiz, já fiz com algumas pessoas. Mas você precisa de um ambiente controlado, né? Porque vai que a conexão cai, vai que alguém entra no quarto, no meio da sessão, e que você tá lá chorando, tomando contato com aquele trauma, aí vem alguém te... Não, gente, não dá. Vem ali o carro do ovo passando na rua. É muito complicado, então é melhor fazer num ambiente controlado. O que dá para fazer online? O transe conversacional, retornos de outras consultas. Tem técnicas que dá para você trabalhar online. A modelagem simbólica é maravilhosa para você trabalhar com metáforas. É bem linda. Então dá para você fazer uma mescla aí desses atendimentos. Quem quiser saber um pouco mais de hipnose, pode acessar o meu site epopeia.com.br. Eu tenho perfil no Instagram, no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, tudo igual, epopeia.com.br. Vocês podem procurar o user que está lá. E me chamem para bater um papo, para tomar um café virtual, para trocar uma ideia. Vocês notaram que eu quase não gosto de falar de hipnose, o Pedro sabe. Vai ser uma alegria receber o contato de quem tiver a fim de trocar uma ideia, de verdade. uhum.